Estamos ao vivo com a edição especial do Jornal do Meio-Dia com a juíza Selma Rosane Arruda, que ganhou notoriedade no combate à corrupção em Mato Grosso, colocando atrás das grades políticos e empresários influentes. E no final do bloco anterior, deixamos aqui um questionamento para a juíza Selma Rosane de Arruda, para que ela respondesse aí, pelo menos de forma conceitual, se a senhora enxerga aí algum diferencial entre as investigações que se realizam hoje relacionadas ao governo atual e aqueles escândalos que também vêm sendo apurados pela 7ª Vara Criminal relacionados ao governo Silval Barbosa. Olha, eu não vejo diferença alguma, exceto pelo fato de que algumas coisas investigadas relativas à Operação Sodoma, por exemplo, que é do governo anterior, elas são investigadas pela 14ª Promotoria. E com relação à Operação Rêmora, ela é investigada pelo GAECO. Então, é claro que cada órgão tem a sua forma de trabalhar diferente, né? Mas algum tipo de privilégio ou de diferença, de forma alguma. Eu gostaria até de aproveitar o gancho aqui para afirmar que às vezes eu ouço as pessoas dizerem, mas não vai chegar em fulano, não vai chegar em Beltrano. Eu não tenho competência para processar nem para investigar autoridade com foro privilegiado, tá? Autoridade com foro privilegiado tem que ser processada e investigada pelo Tribunal de Justiça, pelo STJ, pelo STF, que são tribunais superiores. O juízo de piso só investiga as pessoas que não têm esse foro privilegiado, ou seja, que estão ao alcance do juízo de piso. Então é importante que as pessoas percebam que não existe nenhum tipo de privilégio, não vai botar a mão em fulano, não vai botar em Beltrano, porque tem simpatia com fulano Beltrano. Isso é uma inverdade. Agora, a magistrada é quem decide sobre os pedidos do Ministério Público, sim, correto? Sim. Na última fase da Operação Rêmora, o Ministério Público batizou como sendo de grão-vizir, sugerindo a existência de um sultão. A senhora, nesse esquema todo aí, a senhora acredita nisso? Olha, eu prefiro não emitir opinião sobre culpabilidade ou envolvimento de quem quer que seja, até porque eu não tenho essa autorização. A lei me proíbe de emitir esse tipo de juízo. Agora, também esses nomes de operações que o Ministério Público batiza são de responsabilidade deles. Faça essa pergunta ao GAECO. Enquanto procurador, o governador Pedro Táxi tinha uma afinidade com o judiciário. E hoje, como que está essa relação? O judiciário se vê decepcionado com o governo? Olha, nós não tivemos nenhum óbice em fornecimento de documentos, por exemplo, quando se requisita documentos para instruir os processos, não se vê nenhum óbice. Ao contrário, por exemplo, do que aconteceu já em processos anteriores com a Assembleia Legislativa, que se requisitava documentos não vinham, né? No Executivo nós não tivemos nenhum entrave. Doutora Selma, a gente sempre ouviu dizer o seguinte, de que o magistrado tem como princípio básico a discrição, que ele decide no processo. Agora a senhora enfrenta algumas críticas aí em relação, por exemplo, profissionais do direito, advogados, próprios magistrados, né? Apesar de não assumirem publicamente a crítica, eles comentam que a senhora tem uma exposição, na visão deles, extremamente exagerada. E vou lhe dizer, eu não tenho o mínimo constrangimento de ter essa exposição, porque eu tenho que é necessário falar sobre isso. É necessário a gente falar sobre a corrupção, é necessário a gente conscientizar as pessoas do que é a corrupção, dos males que ela causa. E eu acho também que é necessário a gente mostrar o que o Poder Judiciário está fazendo para combater. Então, eu jamais vou me furtar, por exemplo, a vir aqui dar uma entrevista com vocês, como estou fazendo agora, e não é para me expor pessoalmente, é para expor o assunto, para expor o que está acontecendo, para deixar as pessoas mais a par do que está acontecendo. Enquanto a gente não acordar para isso, o Brasil não vai melhorar. Agora, esses críticos aí, eles questionam exatamente o seguinte, né, de que a missão principal de um juiz, de um magistrado, é julgar, condenando ou absolvendo. E aí dizem que essa postura da senhora seria incompatível. Pois é, cada um tem a sua opinião a respeito do que
dos valores que deve carregar para si. A minha opinião é essa que eu já lhe expliquei. A senhora acha que essa exposição pode ser até prejudicial para as operações? Não, ao contrário, eu procuro não me manifestar a respeito das operações. O que eu procuro falar aqui é em nível de prestar contas do que está sendo feito e a nível de, às vezes, expor alguma opinião pessoal sobre determinados assuntos. Agora, sobre os processos, acredito que não. E isso não, de forma alguma, prejudica o andamento de nenhuma operação. Teve até um caso aí recentemente que acabou rendendo uma polêmica muito grande, que foi em relação ao bandido e ao policial. Quem salvar primeiro? A senhora corrigiu de alguma forma essa posição ou não? Mantém a posição que a senhora colocou? Mantenho integralmente. Aliás, eu acho que aquela enquete foi muito infeliz. A Rede Globo errou muito ao fazer aquele tipo de colocação, porque acaba colocando as pessoas numa situação de escolher um traficante ao invés de escolher um policial. É por isso que eu me posicionei. Até porque as pessoas, inclusive essas pessoas que criticam a minha exposição, elas devem perceber que eu não sou só uma magistrada, eu sou uma cidadã. E como tal, eu tenho o direito de manifestar. Nós estamos numa democracia. Inclusive, hoje está na capa do Gazeta Digital que a bancada do PMDB na Assembleia Legislativa propôs cortes de privilégios do Poder Judiciário, do Ministério Público. E, recentemente, o irmão de João Emanuel disse que a sua sentença seria uma vingança de Natal. Isso se deve a toda essa exposição? A senhora acredita que seria uma retaliação? Com certeza. Quanto mais a gente se expõe, mais a gente se sujeita a ter respostas, né, daquilo que a gente faz. E nem todas as respostas são positivas. O que eu vejo, aliás, só para falar nessa história de vingança de Natal, eu vi isso na imprensa e no dia seguinte eu vi uma condenação do TCE também com relação a essa mesma pessoa, né? E talvez tenha sido também uma vingança de Natal do TCE, né? A gente não sabe. Quer dizer, então, seria no entendimento da senhora, uma represália em função das investigações que a Justiça vem levando em efeito. Exato. Essas investigações, como você disse, o juiz tem a obrigação de julgar. E quando a gente julga, é muito difícil você agradar as pessoas, você acaba desagradando. E isso, as pessoas que se desagradam, elas têm o direito de responder, elas têm o direito de se manifestar também. Por isso as manifestações negativas, né? A gente vê essa retaliação aqui em Mato Grosso e, a nível nacional, uma retaliação poderia ser contra a Lava Jato, a lei de abuso de autoridade? Com certeza. A lei de abuso de autoridade, ela visa estritamente a Operação Lava Jato. Só que com a Operação Lava Jato, ela vai levar um monte de operação junto, né? O Brasil inteiro vai desabar se essa lei for aprovada. Para você ver alguns absurdos que tem nessa lei e que as pessoas não comentam, porque resolveram rotular como se fosse uma lei para punir juiz que abusa de autoridade. Na verdade, essa lei diz que se o policial, quando está prendendo um bandido, não se identificar, ele está cometendo crime. Se o juiz, ao interrogar uma pessoa, esquecer de dizer você tem o direito de permanecer calado, está cometendo um crime. Quer dizer, são absurdos que tem na lei. Só quem não leu a lei que defende esse tipo de coisa. Ela é feita exatamente para desmoronar a Operação Lava Jato. Agora, no caso, por exemplo, dessa questão do abuso de autoridade, a OAB defende que se criem mecanismos para que se possa coibir o abuso de autoridade. Sim, mas o problema é você conceituar o que é o abuso. O que é abuso? Um policial prendendo um traficante na rua, um assaltante na rua. E ele tem que dizer, olha, meu nome é João Pedro da Silva, eu moro ali na esquina, etc e tal. Não falar isso é abuso de autoridade? É isso que a lei diz. Ou seja, a gente tem que conceituar, afinal de contas, o que é abuso. Né? Abuso de autoridade é você prender sem motivo, abuso de autoridade é você privar a pessoa de alguma coisa sem motivo, enfim, existe o que seja efetivamente abuso. O que a lei faz é que ela conceitua abuso com coisas muito corriqueiras. Então ela faz isso realmente para reprimir. Eu, por exemplo, não poderia estar aqui dando essa entrevista porque eu estaria cometendo crime. Então isso é acabar com a transparência, isso é acabar com o direito da sociedade de ficar sabendo o que está acontecendo. Em resumo, seria o que a senhora falou em uma entrevista coletiva,
que o juiz seria condenado primeiro que o réu? Certeza, certeza. Mas os juízes criminais vão andar de tornozeleira primeiro do que muita gente aí. A Nayara colocou agora há pouco aqui essa iniciativa de alguns deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, querendo aí combater privilégios no Judiciário, no Ministério Público, no Tribunal de Contas. E lá em Brasília tem um outro movimento, um movimento de reduzir os salários desses setores aí do serviço público. A senhora também entende isso como uma represália? Os juízes ganham muito, doutora Selma? Ou não? Olha, super salário é realmente abuso. Super salário é abuso. Agora, existe um teto constitucional e abaixo desse teto é legal. Não tem o que se dizer de super salário. Uma outra questão aí. No último sábado, o empresário Alan Maluf, ele foi libertado, né? Foi colocado em liberdade pela juíza substituta. Uhum. Qual a avaliação da senhora sobre isso? Eu não tenho nenhuma opinião formada, porque não tive acesso, não conversei com a colega, não sei qual foi a motivação, né, para essa decisão, então eu não saberia te dar essa resposta. Alguns dias antes dessa decisão, a desembargadora Maria Helena Povas declinou de decidir sobre o mesmo pedido dos advogados, que era o pedido de liberdade, devolvendo para a 7ª Vara Criminal, para a juíza Selma de Arruda, que é a titular do caso. Inclusive ela determinou... Foi no caminho correto? É isso. Ela determinou que fosse decidido após o recesso, né? Agora, o que aconteceu que levou a colega a decidir no sentido contrário? Sinceramente, não sei. A senhora acredita que ela errou? Não sei. Não sei dizer, não tive acesso ao processo. Uma pergunta mais objetiva ainda. A juíza Selma Rosane de Arruda, se fosse a juíza substituta, teria colocado em liberdade o empresário Alan Maluf? Vou repetir para você. Eu só posso dar opinião sobre aquilo que eu conheço. Eu não sei qual foi o motivo do pedido, qual foi o fundamento do pedido e o que foi que levou a colega a tomar essa atitude. Então, sem esses dados, eu não saberia te dizer. O empresário Alan Maluf pode voltar a ser preso? A prisão, assim como a revogação da prisão, ela é sujeita ao comportamento do investigado, do réu, né? Então, em tese, pode. Doutora Selma, só para a gente entender melhor, a senhora falou que não conhece o processo, mas o processo específico desse pedido. Esse pedido de soltura. Desse pedido. Agora, a senhora conhece o processo como um todo? Como um todo, sim. A juíza Selma de Arruda, conhecendo todo o processo, colocaria o empresário em liberdade? Olha, eu decretei a prisão do senhor Alan Maluf e depois disso ele prestou declarações para o GAECO e citou pessoas com foro privilegiado nas declarações. Uma pessoa. Em razão disso, obedecendo o que a lei determina e o que a jurisprudência fala, eu remeti o processo ao Tribunal de Justiça, que é o competente para julgar essa pessoa com foro privilegiado. Ocorre que esse processo acabou chegando para a desembargadora já no plantão, ela não chegou para o desembargador Rondon, que seria a pessoa correta, foi para a desembargadora de plantão e ela determinou o retorno, né? O que eu sei até agora é isso. Determinou o retorno para que eu decidisse depois do recesso. Depois disso, eu saí no recesso também, né? Estou em recesso desde o dia 20, portanto, eu não tive esse acesso. Agora, nesse caso aí, uma decisão aí liminar. Foi uma decisão liminar. Uma decisão liminar. E a liminar, o entendimento é de que o advogado, quando pede isso, é por um perigo irreparável em relação ao réu. A pergunta que se faz é a seguinte: mais 2 ou 3 dias aguardando a decisão da titular, teria um perigo que não poderia ser reparado? Um risco? É a pergunta que eu não sei te responder, reitero. Não tenho conhecimento do que foi o conteúdo do pedido. Doutora Selma, nós vamos aí a mais um intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com essa entrevista especial aqui no Jornal do Meio-Dia.